Boa noite, graça e paz. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, a sua família. Quem é na escolinha hoje, pastora Raquel? Você? Glória a Deus. Irmãos, tudo bem com vocês aí? Tudo na paz? Preste atenção, preste atenção que nós vamos falar a vocês. Quinta-feira que vem é feriado da cidade de São Paulo. Amém? Quinta-feira que vem é feriado municipal da cidade de São Paulo. E nós vamos fazer nessa próxima semana o aniversário da nossa igreja. Amém, queridos? Então, quinta-feira que vem, vai estar o pastor Fábio Montanha, da Igreja Batista Renovada, Comunidade Batista, Cidade Ademar, com toda a sua equipe de louvor. E no domingo, o pastor Gilcinho, lá de São José dos Campos, que Deus tem dado uma palavra para ele sobre esta casa. Então, veja só, eu nunca pedi assim para vocês, como eu vou pedir agora. Quinta que vem e domingo que vem é os dias que você vai convidar um parente seu, um amigo seu, o seu vizinho, porque vai ser o culto dos 3 anos desta casa, que pela misericórdia de Deus, Ele tem mantido isso aqui aberto. E Ele está nesse projeto. Eu posso ouvir amém? Amém? Glória a Deus por isso. Então, quinta-feira que vem, eu contatei várias pessoas. Uns estão viajando, outros não podem, a data não bate. Então, quinta-feira que vem, de bate-pronto, o pastor Fábio estará conosco. E o pastor Gilcinho vem lá de São José dos Campos. E vai estar conosco dividindo uma palavra que Deus tem colocado sobre a vida dele para esta casa. Então, no final do culto, eu já avisei os oficiais, nós vamos só acertar alguns detalhes, e eu creio que vai ser um dia muito especial para esta casa, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Na realidade, a igreja completa 3 anos no mês que passou, dezembro. Mas por conta de férias, um monte de coisa, eu preferi fazer nesse mês agora de janeiro. E eu sei que com certeza será uma bênção de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deus, Ele tem, assim, falado muito ao nosso coração, e a gente vê os sinais de Deus, como Ele direciona a sua palavra. Eu vou ministrar uma palavra hoje sobre o favor de Deus, o favor do Rei. E é muito importante você entender como que Deus, Ele trabalha em prol, a favor de nós, quando nós estamos em obediência à sua palavra. Quando nós entendemos que, independente do momento que você, nós estejamos vivendo, nós precisamos entender que o favor de Deus, Ele nunca deixará de existir sobre as nossas vidas. Então, por favor, se você tem a sua Bíblia, abra. Se você não tem, nos acompanhe aqui pelo telão. Texto base é Esther capítulo 5. Esther capítulo 5, versículos de número 1 em diante. Esther capítulo 5, versículos de número 1 em diante. Às vezes a gente ministra uma palavra e a gente acha muitas vezes que essa palavra não faz efeito. Esses dias agora uma pessoa me procurou e falou assim: eu fui a alguns lugares e
Inclusive, até o lugar que eu fui, eu expliquei o que estava acontecendo comigo, a pessoa falou assim: realmente isso está acontecendo com você porque você merece isso. Se você está pensando em se matar, se mate mesmo. Desse jeito. E ele lembrou de Efraim. E ele me ligou e a gente ministrou a palavra. E ele estava prestes a tirar a vida dele. Porque ele levou um tombo na praça de um valor considerável. Que qualquer um ficaria meio pancada. O valor é muito alto, eu não posso falar. Mas é muito alto. Ultrapassa os 6 dígitos. E ele falou assim, na hora que eu ia tirar a vida, claramente eu escutei o próprio Deus falando comigo. Pode procurar a liderança da Efraim que eles vão te ajudar. Pela graça de Deus, não é eu. É porque Deus viu em mim essa oportunidade de poder estender o braço a esse rapaz, essa família, de um patrimônio milionário. E é uma pessoa que você olha para ele, você não dá nada para ele. Ele já veio algumas vezes aqui na igreja, já há um bom tempo ele não vem. E eu fico imaginando, muitas das vezes, quando nós recebemos uma palavra de Deus e a gente acha que essa palavra ela não pode trazer algum resultado sobre a nossa vida. E depois desse incidente com esse rapaz, com essa família, melhor dizendo, eu comecei a analisar algumas coisas e ver que como Deus ele quer trabalhar na nossa vida. Então nós vamos entender aqui uma história de alguém que tinha uma sentença sobre a sua vida, na realidade sobre o seu povo, e se soubessem que ela estava no meio desse povo, ela com certeza seria decapitada ou morta à base da espada. E nós vemos que quando uma pessoa ela se posiciona com o coração sincero e recebe a direção que Deus tem para a sua vida, essa pessoa, ela consegue ver como Deus muda uma sentença, não só ela, para todo um povo. Então vamos lá, capítulo 5 de Esther, versículo de número 1 a 3 diz assim: Ao terceiro dia Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no meio do pátio da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: O que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos porque a tua palavra ela é fiel. E o Senhor não trabalha por situações por acaso ou ao acaso. O Senhor trabalha de forma precisa para que a tua obra seja, ó Deus, alcançada, as pessoas restauradas, edificadas. Que esse texto nessa noite, esses exemplos sejam importantes para as nossas vidas e que nós tenhamos aqui, Senhor, um tempo especial com a tua palavra. Fala conosco, usa a minha vida e a ti daremos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Para cada sentença que o inimigo trabalha, Deus sempre tem uma porta de escape. Satanás, ele sabe que ele já... Olha, uma coisa interessante. Esse dia eu estava pensando sobre isso. Sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do mundo espiritual.
se tem alguém, ele não desiste, ele luta contra, ele bagunça, ele atrapalha quem deixa ele atrapalhar. Ele faz coisas mirabolantes. Se levanta como um anjo de luz. E não sei, olha, ele sabe que a sentença dele está determinada, que os dias dele está contado, que ele sabe que ele é um perdedor, mas ele investe, ele luta, e o quanto mais ele puder arrastar com ele, ele vai arrastar. Quem é esse? O diabo. É o maior exemplo de alguém fadado, falido, miserável, desgraçado, e que não desiste daquilo que é os seus planos. Contrário de nós, que somos abençoados, temos o sangue de Jesus como garantia, o nosso nome está escrito no livro da vida, nós não temos sentenças contrárias nenhuma ao inferno, mas nós insistimos adquirir em nós uma vida de derrota. O que você faria no lugar de Esther? Esther era mais ou menos assim. O tio falou, ó, você é palmeirense, mas se eu te colocar com a camisa uniformizada no meio da torcida organizada do Corinthians, vão te matar. Mas o que está dentro de você é muito importante. Que você precisa se despir daquilo que é o teu exterior. E ir debaixo de uma missão. Por quê? A minha casa, a nossa família, o nosso povo, está debaixo de uma sentença. E você precisa se posicionar. Por que não foi outra mulher? Por que não foi outra pessoa de Israel? Por que não foi uma pessoa mais humanamente falando adequada? Não foi, porque Esther era extremamente a mulher interiormente adequada para isso. Nós lutamos diariamente com uma rejeição externa. Ou não? Foi uma coisa engraçada domingo agora. Eu estava saindo para vir para a igreja. E a gente se arrumou tal. Perfume, a pastora se arrumou. E a gente saiu no corredor do apartamento. E quando nós chegamos no elevador, abriu a vizinha. Ela falou assim, vocês vão se casar de novo? Eu falei, vamos! Porque ela tem problema de audição. E tem que falar, ela pede que grite com ela. Quando ela está sem aparelho. Eu falei, vamos! Não, por quê? Eu sempre vejo vocês bagunçados, ou seja, camiseta, tênis, vai trabalhar. Primeira vez em todo o tempo que ela mora ao nosso lado, que ela viu a gente saindo, porque ela estava vindo do supermercado. Então, quando você toma uma postura diferente, exteriormente, as pessoas se assustam. Se assustam? É uma coisa impressionante. Por quê? As pessoas valorizam mais o que está fora do que está dentro. Qual era a diferença de Esther para o harém daquele rei, das outras mulheres? O que é que Esther tinha além do que as outras? Externamente falando, nada, possivelmente. As mulheres da região eram belas também. Mas o que chamou a atenção do rei, irmãos, quando a gente foi a Israel, tinha um rapaz explicando sobre essa questão de Esther. E nós estávamos no alto monte assim, numa colina, que embaixo assim estava o muro das lamentações. E forrado de gente. E aí o historiador falava assim, imagina você, mais ou menos o palácio do rei era dessa altura. E o pátio era embaixo. No meio de toda aquela multidão, ele viu Esther e a chamou. O que fez essa mulher
se destacar, não foram 6 meses de preparo que ela tinha, que ela passou. Não, desculpa, não foram as roupas que ela usou, porque dentro do palácio, o homem que cuidava, o eunuco que cuidava das mulheres, ele vestia das melhores roupas. Ele vestiu as mulheres com as melhores vestimentas. Mas o que fez chamar a atenção do rei e estendeu o cetro para Ester foi o propósito superior que estava dentro dela. Guarda o que eu vou te falar. Você se torna melhor que qualquer outra pessoa, diferenciada no que faz, quando você se coloca no propósito central de Deus para a tua vida, segundo o seu chamado. Você precisa, nós estamos no ano de Marcos, ano de territórios não alcançados. Nós estamos vivendo um ano que Deus nos deu presta atenção nisso. Deus nos deu uma palavra, dizendo, vou dizer para você entender assim, de forma mais clara e didática, aqueles territórios que você não alcança há anos, dignidade financeira, equilíbrio emocional no casamento e individual. Esses dias eu recebi um post a Cleide lembra dele, lembra do Gilberto, pai da Amanda? Morreu, você soube, né? Ah lá, até ela assustou. Gilberto, pai da Amanda e do outro rapaz, o Juninho. Irmãos, eu acompanhei esse homem. A Dani lembra dele? Irmãos, vocês não sabem o que é sofrimento. Vocês não sabem. Nem cabe eu falar que os dias de luta que esse homem já sofreu. Porque nós estamos em rede social. Se não tivesse em rede, eu ia falar. Mas o pior que você possa imaginar com a vida de um ser humano aconteceu com ele. E eu não via um dia sequer. E o Gilberto na igreja. O Giba. Eu não vi um dia sequer o Gilberto levantar a voz, dizendo, desisto de Deus, não aguento mais. Ele casou com uma pessoa que ele descobriu, que nós descobrimos depois, que ela tinha loucura, ela era espírito de loucura. Era um espírito com a enfermidade. A pessoa ia de 0 a 100 em 1 segundo. Dá uma ajeitada aí, Marco. Era uma coisa impressionante. O Gilberto segurou a onda dele, segurou a onda da família, segurou a onda da filha, segurou a onda do filho, segurou a onda da casa. Amanda cresceu, o outro filho cresceu, os filhos cresceram. Amanda se formou em direito, o outro filho acho que em administração. E aí o que aconteceu? Amanda casou-se, prestes a ganhar um neném, não sei se já ganhou, Deus leva o Gilberto. E o Gilberto tinha esse negócio comigo, da palavra que eu sempre falo, ainda que a figueira, nada aconteça, eu me alegro no Deus assim. Eu nunca vi o Gilberto falar assim, bispo, para mim não dá mais, chega. Pensa em anos que ele viveu assim, quase 2 décadas de desgraças. Desgraças. Irmão, desgraças, problemas, coisas, olha, meu Deus. Depois eu saí daqui, fui para outros lugares, encontrava o Gilberto na sede oficial, e aí, do mesmo jeito eu estou, bispo, ainda que a figueira, ele só chorava assim, só chorava.
Eu falei para ele assim, um dia isso vai acabar. E acabou. E Deus mudou a história do Gilberto, só que a conta chegou de tantos anos de sofrimento. Gilberto, com 50 e poucos anos de idade, foi embora. Eu até escrevi, falei, inacreditável. Esther não foi melhor do que ninguém, mas ela se tornou a melhor porque ela estava no centro da vontade. E por ela estar no centro da vontade, ela salvou a vida dela, salvou a casa dela e salvou a nação inteira dela. Você sabe por que você é tão cobrado por Deus? Por coisas que você não imagina? Você sabe por que o negócio pega tanto para o meu, para o teu lado, para o nosso lado? Você parece que é uma coisa assim meio contra... Pega o outro sem fio mesmo. Deixa eu pegar esse aqui. Você sabe por que o negócio... Essa semana eu tive um sonho. Pode deixar assim. Essa semana eu tive um sonho. Eu passei uma fase, você vai entender o favor de Deus. Eu passei uma fase muito difícil na minha vida. Muito difícil. Que durante 10 anos me roubaram. 10 anos. Eu sofria roubos por pessoas durante 10 anos. E eu não sabia como fazer. Por quê? Porque era algo muito sério. Mas eu aguardava e Deus, aqui. Eu aguardava, eu sabia que Deus ia pôr a mão. E Deus pôs a mão. E glória a Deus por isso. Mas todas as vezes que eu sonho com essa pessoa, presta atenção. Todas as vezes que eu sonho com essa pessoa, um dia, 2 dias depois, vem problema. Seja comigo, seja com a família, seja com alguém da igreja, é impressionante. E eu sei que é uma entidade, que ela vem para roubar a paz das pessoas. E eu sonhei, eu falei, meu Deus, não é possível. E pá, aconteceu. Mas foi assim, de segunda para cá, eu falei, é alguma coisa. Mas já repreendi e Deus já reverteu e já deu a vitória. Aleluia por isso. Agora veja só. Sabe por que eu e você, nós aqui, passamos por tantas coisas. E parece que se a gente não andar na linha, parece que a gente é perseguido. Sim. Parece que ficam 24 horas em cima da gente para achar alguma coisa. Sim. Parece que só coisa ruim, difícil acontece com você. Sim, é isso mesmo. Porque você não entendeu o propósito. Esther chegou e falou assim, é para ir? Beleza. Então é para a vida ou para a morte? É isso? É. Então avisa lá o povo. 3 dias de jejum, ninguém come e bebe nada. 3 dias. Porque eu vou me apresentar perante o rei. Porque havia uma sentença sobre a casa dela. Sobre a nação dela. Sobre o povo dela. Agora, quem deu a direção para Esther estar no palácio? Foi o pai? A mãe? Não, foi o tio. Porque se fosse o pai biológico, falou assim, não vai, você pode morrer. Ia proteger. Mas o tio estava numa vibe assim espiritual, numa dimensão diferente. E falou assim, tem que ser você. Agora Esther só foi porque alguém tinha a visão de enviar e ela tinha
a condição espiritual para obedecer. Então, quem viu, enviou. Quem ouviu, obedeceu. E a história de Israel foi preservada. O que Deus está nos dando como direção, o que Deus está falando conosco, que parece ser contra nós, na realidade é para te preservar de uma grande sentença, de uma forca que o diabo possivelmente possa estar preparando para você. Por isso que a palavra de Deus fala que um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 fora. Então você vai entender hoje que ele estendeu o cetro àquela mulher, a Esther, porque Esther estava no centro do propósito para um povo chamado Israel. Se ela não estivesse, consequentemente, Deus prepararia outra pessoa. Você quer viver um ano abençoado na sua vida, do favor de Deus para você? Você quer viver? Você quer viver o ano de Marcos, ano de se consolidar, ano de você fixar os teus pés, ano de você falar, toda vez que eu me posiciono, o capeta vem, o diabo vem, o inferno vem. Então, a próxima vez, o diabo não virá, ele irá para o inferno. Mas contra a tua vida ele não vai se posicionar mais. Sabe por quê? Porque hoje Deus arranca de nós todo tipo de sentenças. Posso ouvir amém por isso? Diga amém. Então como é que eu posso ter o favor do rei? 3 coisas muito importantes. A primeira, aprender a reconhecer os nossos erros. 1 João capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem é de Deus, por mais que seja árdua a história, a vida, o chamado, a palavra, a exortação, a profecia, seja o que for, quem é de Deus vai ouvir. E ele termina, quem escuta, o espírito da verdade está nele. Quem se humilha, quem obedece, quem segue, quem se coloca debaixo da direção, o espírito da verdade está nele. Agora, quem não ouve, o espírito do erro está nele. Olha o que Esther fala, capítulo 4, versículo 13. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura, como está, é que fosse levada a rainha? Olha só, ela estava num contexto e acusando ela. O que você está fazendo aqui? Quem não vive o teu propósito, quem não entende o propósito da sua vida, quem não passou pelo processo que você já passou, e não sabe aonde Deus quer te levar, vai ficar te indignando, te questionando, querendo dizer que você está vivendo uma história completamente errada. Mas o Espírito de Deus, aleluia, está nos dizendo, atentamos para o que Deus quer nos ensinar. Obedecemos aquilo que a palavra quer nos ensinar. Porque ele está dizendo, como diz em João 4:6, nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Se há algum erro em nós, Deus vai tirar. Mas em nós não habitará o espírito do erro. Como diz lá, que nós acabamos de ler. Aquele que não é de Deus não ouve. E nisso conhecereis os que escutam e não escutam a palavra. Então a primeira coisa, Esther reconhecia os seus erros. Como é que você alcança o favor do rei? Em primeiro, reconheça as suas limitações.
e declare todos os dias a sua dependência a Deus. A segunda coisa, Esther, ela se inclinou, ou melhor, ela inclinou o seu coração à vontade de Deus. Lá no capítulo 4, versículo 16, ela diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Ela sabia onde estava entrando, ela sabia aonde o mundo espiritual como funcionava. Ela não entrou numa guerra sozinha, ela pediu uma cobertura. Ela não entrou na história sozinha, ela pediu um apoio espiritual. Ela se inclina o coração, ela inclina o seu coração. E aí ela fala: eu vou diante dele. Porque a história da nossa casa, da nossa família, não pode acabar. É disso que eu estou falando. É disso que muitas vezes eu digo aqui na casa. Nós precisamos abrir os olhos e entendermos: maior é o que está em nós do que no mundo está? Sim, com certeza. O nosso Deus é maior que qualquer principado e potestade? Sim, com certeza. Mas você não pode também esquecer que nós somos para Ele os inimigos mortais. Que Ele tenta por tudo roubar a nossa coroa. Então nós precisamos o tempo todo estar o quê? Vivendo o que Tiago 4,10 fala. Humilhai-vos na presença do Senhor, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmão, pode estar despencando tudo, ou pode estar construindo tudo. Pode você estar vivendo os piores dias da sua vida em humilhação, mas você pode também estar vivendo os melhores dias de exaltação. Não importa se o teu tempo é verão, outono, inverno ou primavera. Não importa a tua estação. O que importa é você saber que o reino de Deus está em você. Que a presença de Deus está no controle da sua vida. Então até os choros virarão testemunhos amanhã de graça. Até as alegrias, as prosperidades que Deus te dará, se tornarão testemunho de que Deus mudou a história da sua vida. Mas saiba, aprenda sempre a inclinar o seu coração à vontade de Deus. Aí eu pergunto para você: Esther, ela era da igreja? Não. Esther era da Efraim, de terça, quinta e domingo? Não. Mas ela ouviu e soube que quando o povo chamado povo de Deus se humilha, busca a presença do Senhor, Deus ouve o seu clamor, perdoa o seu pecado e sara a terra. Então Esther não tinha uma referência assim profunda do que era, mas ela sabia que o pouco que ela recebeu, ela se inclinou para o Senhor e Deus ouviu o seu clamor. E eu quero falar para você, em segundo lugar, incline o seu coração para Deus. Aprenda isso, incline o seu coração para Deus. E em terceiro lugar, coloque-se debaixo do envio de Mordecai, a despeito da sua condição humana. Eu acho que eu já contei isso aqui algumas vezes. Irmãos, quando eu era designado em algumas igrejas, como bispo, não dava aquelas igrejas assim, tops para a gente. Falei, não, agora eu vou chegar e vou arrebentar. Não. Quando eu fui ungido diácono,
Eu ainda nem era pastor. O pastor olhou para mim assim e falou assim: ô Daniel, você tem esse perfil aí de Neemias, cara. Eu vou te mandar para uma igreja, aqui no Campanário. Eu era lá do Jardim Miriam. Nós vamos mandar para uma congregação, essa congregação é o seguinte. Ela passou 25 anos num lugar, agora mudou para outro. Mais ou menos a história assim. Ah, não. 5 anos no lugar e para o outro. E ela passou por 25 divisões essa igreja. E você é o cara. Eu falei, eu sou o cara? É. Você vai lá e vai ajudar o irmão fulano de tal lá. Você vai ser o segundo tal. Irmão, eu quase morri lá. Mas depois de um ano, a igreja tinha dinheiro para comprar um terreno. A igreja comprou o terreno e construiu. Hoje a igreja está construída lá. E eu falei assim, não é possível. E aí, nessas idas de trocas assim de lugares, só mandaram para a gente corrigir problema. E aí mandaram a gente para um lugar tão grande, tão grande, tão grande, que me deram um desafio tão grande, que eu virei assim para a pessoa com quem eu respondi, eu falava assim, ó, eu sei que isso aí que você está fazendo é fora do normal. Eu não sei se é inveja, se você quer me arrebentar. Eu me sinto como um pedaço de carne sangrando no meio de uns 20 tubarões tigre. Ele deu uma risadinha assim. Vai lá, querido. E eu vivi a maior história da minha vida. E eu falei assim, estou te explicando isso por uma única questão. Eu falei, Senhor, eu não sei o que é, como vai ser, mas pela obediência honra. E aquela casa foi honrada como nunca foi honrada. Não porque eu estava lá, e sim porque foi estabelecido um processo de obediência. Olha o que acontece aqui. Quando você se coloca debaixo de um envio, quando você se coloca debaixo de uma direção, quando você se coloca debaixo de uma palavra, guarda o que eu estou te falando. As portas vão se abrir a teu favor. Irmãos, eu não gosto de falar para não dar aquele jargão dizendo, eu. Mas, mês passado, vivi uma história que era impossível aos olhos humanos ter o acesso onde eu tive. Só teria acesso àquele lugar se eu tivesse muitos contatos fortes. E Deus falou que eu iria nesse lugar, que era para eu estar atento, e que não era para rejeitar o convite. A princípio eu havia rejeitado. E Deus falou, vai. E quando eu fui, algo sobrenatural aconteceu. E eu quero falar uma coisa para você, eu não sei que evangelho te ensinaram durante anos. Eu não sei que palavra que você aprendeu durante anos. Eu não sei. Eu vou te ensinar o que eu aprendi há 15 anos para cá. Que quando você está debaixo de uma palavra, vai, porque Deus vai abrir uma porta onde não tem uma porta. Deus vai abrir um caminho aonde não tem caminho. Olha o que diz lá 1 Pedro 2,13. Sujeite a toda instituição. Olha lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Isso aqui é uma direção.
Agora olha o que diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam pelas vossas almas, por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Continua. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Quando nós lemos esse texto, Deus, irmãos, eu tive patrões terríveis. Eu tive pessoas muito difíceis, mas sempre Deus me honrou. Porque eu tive um pai que era pastor, ele era diretor da FEBEM. Se aposentou na FEBEM. E ele me ensinava essas coisas. Ele me dava instruções sobre essas coisas. Quando você entende, se Esther não estivesse debaixo de uma direção de Mordecai, a despeito da sua condição humana, Mordecai sabia, você não tem condição humana, mas porque nós temos um Deus poderoso, você vai e Deus vai te dar vitória. É isso que nós precisamos entender. Deus não se atrela à minha, nem à sua aparência. A única coisa que detém de Deus agir na sua vida é quando você tem travas com aquilo que Deus quer fazer com você. Deus está dizendo, se coloque, aleluias, se eu trabalho para alguém, eu sigo a regra daquela instituição. Se eu estou numa igreja, eu estou debaixo de uma direção. Se eu estou casado com alguém, eu vou estabelecer princípios para que minha casa seja bem. Tudo na nossa vida, nós precisamos a nos sujeitar. Deus não quer que nós fiquemos batendo cabeça. Esther alcançou o favor, porque ela se colocou debaixo de uma condição. Então, quando eu entendo isso, eu vivo melhor. E para encerrar, Esther alcançou o favor, e nós podemos alcançar. Esther, ele pôs em risco sua vida pelo rei de Deus e pelo povo. Ela foi, jejum em 3 dias, não coma, não beba, e eu vou diante do rei. Se perecer, pereci. Eu declaro sobre a tua vida nesta noite, que a sua posição diante de Deus, ela precisa estar debaixo dessas 3 condições. Primeiro, reconheça as tuas, como nós devemos. Reconheça as tuas limitações, os teus erros, as suas mazelas. Segundo, se incline perante a vontade do Senhor. Não vai diante de Deus reivindicando as coisas, parecendo que está colocando Deus na parede, não. Coração quebrantado, espírito quebrantado. Se coloque debaixo sempre de um envio. O que acontece? O diabo respeita a igreja, que está debaixo de uma direção. Por isso que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Você quer ver um caso bíblico? Paulo fazia o seu ministério, fundamentava as igrejas, estabelecia os homens, os pastores, os diáconos, os presbíteros. Aí, num belo de um dia, foi lá uns caras lá, dizendo homens de Deus, sem direção, sem credenciamento. Como eu falo, soldado que não tem farda, está dando tiro, é ladrão. Pode ser morto a qualquer momento pela lei. Ele vai lá e expulsa. Aí o diabo vira e fala assim, quem é você? Paulo eu conheço. Jesus também eu conheço. Mas vós, quem sois? E foram açoitados. Não adianta eu ter um dom. Não adianta eu ser o que eu sou, se eu não estiver debaixo de misericórdia e de direção de Deus. Porque se eu pôr a mão para fazer alguma coisa,
sem uma direção de Deus, eu tomo pau. Você precisa entender essas coisas. Porque a religiosidade, ela não trata a ferida. Ela não trata. Tinha uma vigília, há muitos anos atrás, lá no metrô Corinthians Itaquera, chamada a Arca do Concerto. Irmão, pensa no negócio terrível. E essa vigília era só pastores. E a gente ia lá para se consertar. A gente ia porque a gente precisava tomar pancada, tomar as exortadas, também ser abençoado. Agora hoje eu vejo tanta gente, eu vejo. Quantos lugares eu passo, converso com muitos pastores. O pastor está lá, tadinho, paga um preço, faz a obra, jejua a hora, respeita as coisas de Deus, está lá lutando, sacrificando. Aí vem lá um enviado do capeta, da Capetolândia, chega lá e bagunça. Eu conheci um casal, eles lutam a cada 2 anos. Vem lá alguém e acaba com a igreja. Eles lutam de 2, a igreja enche. Vem alguém e leva. Eu falei para eles, nunca mais isso vai acontecer. E dei uma palavra sobre eles. E graças a Deus está acontecendo. Por quê? Porque Deus não vai respeitar, mundo espiritual, melhor dizendo, corrigindo, não vai respeitar quem não está debaixo de um pelotão. Você tem que estar dentro de um pelotão de um exército, arregimentado, debaixo de um comando, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a tua vida. Esther não foi lá, deu as caras ao rei de qualquer maneira. Não, vocês oram por mim, vocês cubram a minha vida, porque eu sei que eu vou enfrentar. E ela enfrentou, e Deus deu a vitória para a vida dela. Então, se você quer ter o favor do rei, aprenda a colocar a sua vida debaixo da potente mão de Deus. Se você quer alcançar o favor de Deus, se coloque sempre debaixo de uma direção. Se você, aleluias, quer alcançar o favor do rei, incline o teu coração a Deus e reconheça os teus erros. E com isso, você vai ter acesso inatingível. Você vai desfrutar como família, como pessoa, o melhor dessa terra. Você crê nisso em nome de Jesus? Quando você vive isso, você quebra todas as sentenças de maldição na tua vida. E eu declaro que você vai conhecer uma condição como você nunca conheceu. E você vai viver um tempo de muita vitória sobre a tua vida. Porque as tuas petições serão alcançadas pelo rei. E o cetro do rei será estendido e você será alcançado pelo favor do rei na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Eu te abençoo com esta palavra. Fica de pé. Eu poderia dar muitos exemplos. Mas o único que eu possa dar hoje é um só. Não importa quem você é. Seja você verdadeiro diante do Senhor. E ser verdadeiro diante de Deus não é quando você ora. Porque você não precisa falar para Deus quem você é. Você sabe que Ele sabe quem você é. Você só precisa confessar o que você faz. Você vai mostrar quem você é no seu dia a dia. Para Deus e para as pessoas que te cercam. O nosso testemunho ele está acima de qualquer outra coisa. Quem lembra de um rapaz que eu levei para o centro de recuperação por nome de Marcelo? Ele estava pele e osso, parecendo essa armação aqui da transmissão.
Ele já engordou 48 quilos. E ele se tornou voluntário da casa de recuperação. Depois eu mando a foto no grupo, para vocês verem. É outro homem, irreconhecível. Onde eu morava, onde eu moro, falava assim para ele: você não tem jeito não. Você é isso, você é aquilo. Blá, 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 blá. E ele me ligou e falou assim: onde você está? Eu falei: eu estou aqui no Itaim. Eu falei: se você não me levar hoje, eu vou morrer. E ele estava assim, muito magro, com a barriga desse tamanho. Ele estava com uma hérnia no intestino, que ele jorrava sangue. E o médico deixa ele na casa, o pastor PC pegou ele, o médico falou assim: mais 20 minutos era óbito. Ele foi medicado e hoje ele é um outro homem. Agora, por que eu estou falando isso? Porque quem se coloca debaixo, ele tinha uma sentença de morte, ele ia morrer. E o que ele mais falava no caminho, falou: olha, se eu morrer, eu falei: não morre aqui dentro do carro não. Eu queria tanto ir para o céu. Eu falei: não, deixa Deus salvar a tua alma primeiro. Deus tem uma obra na sua vida. Quando a pessoa busca uma ajuda, Deus muda a história. Irmãos, eu não sei qual é a sua causa hoje. Mas Deus está falando de uma forma muito séria. Eu lutei contra essa palavra para pregar hoje. Eu falei: não é possível. Deus, é essa palavra. Não importa, é essa palavra. Mas Deus falando: Senhor, eu não sinto que não é para você sentir, é para você obedecer. Então esse ano é ano de territórios. É ano de nós alcançarmos o favor do rei. É ano de o Senhor mudar a nossa história. Você crê nisso em nome de Jesus? Então você vai fazer uma oração agora. E essa oração, ela vai mudar a história da sua vida. Porque chega de bater cabeça. Chega de viver uma vida de teimosia. Chega de viver travas. Chega de viver coisas. Chega! Deus tem muito para a nossa vida. Senhor, eu quero orar agora. Eu quero colocar a tua igreja debaixo desta palavra. Eu quero colocar a igreja debaixo desta oração. Assim como Esther não olhou, ela só obedeceu. Ela não olhou para a sua aparência, ela não olhou para a sua limitação, ela não olhou para o seu contexto, ela não olhou para a sua nacionalidade. Ela simplesmente, 3 coisas ela fez. Ela foi ao palácio, recebeu a direção do seu tio e foi diante do rei. A história dela mudou e do todo um povo. Senhor, nós temos pessoas no nosso meio que precisam viver uma nova história, uma nova condição, e eu quero orar pelo teu povo agora. Eu quero repreender toda ação maligna na vida do teu povo. Senhor, em nome de Jesus, não importa se Amã preparou a forca, não importa quem preparou, quem está preparando. Eu sei de uma coisa: nós estamos debaixo da tua direção. Nós abençoamos o teu povo, nós abençoamos a tua casa, nós abençoamos a tua igreja, nós abençoamos os teus filhos. Repreenda todo o mal, cubra com teu sangue, dai a bênção, dai a vitória. Que nós, ó Deus, aleluia, possamos aprender a obedecer mais a tua palavra, mais a tua direção, mais, aleluia, aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro pelo teu povo, eu abençoo os teus servos e eu declaro a tua vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém, 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 aleluia. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Pode voltar para o seu lugar, os intercessores. Irmãos, sábado agora, hoje é dia 18. Dia 20, irmãos, é sábado. Faça sol, faça chuva. O Pix tem que cantar na conta do proprietário. E eu falo para os irmãos: se a gente pagar em atraso, a gente paga 10% a mais e 1% ao dia. Então eu creio que Deus nos dará vitória. Amém, irmãos? E no domingo nós estaremos com a notícia que nosso aluguel foi pago. Então sábado nós vamos ter o nosso bazar, é isso? Sábado nosso bazar. Domingo nosso culto. E eu creio que nós temos aí um final de semana, o culto hoje, sábado do bazar e domingo o nosso culto da família. Então eu creio que o Senhor nos dará vitória. Mas eu quero no sábado até 20 horas, 8 da noite,
cumprimos com o nosso compromisso, em nome de Jesus. Amém? Então, pega esse envelope que está na sua cadeira e coloca a sua oferta. Quero louvar a Deus por cada um de vocês que tem se sensibilizado com a casa de Deus, com a obra. E, na realidade, eu devolvo a Deus aquilo que Ele tem me abençoado. Quando eu oferto, eu dizimo, eu estou reconhecendo a soberania de Deus na minha vida financeira também. Então, consagra o Senhor. Levanta o seu envelope alto. Senhor, nós consagramos a Ti. Pai, perdoa aqueles que não conseguiram honrar com o seu dízimo, Senhor, a Tua casa. E repreendeu o devorador. Senhor, tem misericórdia. Abençoa aqueles que estão honrando, que estão entendendo. Multiplica 30, 60, 100 por 1. Abençoa os teus servos. Quebra toda ação maligna. Cubra com teu sangue. Desfaça todo o mal. Nós oramos e abençoamos. E declaramos a tua vitória nesta semente, que possa multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Consagra a sua oferta. Você pode usar o QR Code na parede ou entregar a sua oferta pelo envelope, em nome de Jesus. Amém? Domingo agora nós temos o nosso culto de celebração, como eu já disse. Sábado nosso bazar, domingo nosso culto de celebração. E com certeza vai ser uma bênção. Amém? Irmãos, a família pediu para não falar, mas nós temos um caso. Pode desligar, por favor.